Ora, seja bem-vindo a mais um encontro aqui com o nosso amigo Jorge Girão, para falarmos sobre o fim de semana de Fórmula 1. Um fim de semana que ficou marcado pela. O Schumacher foi finalmente igualado depois de tanto tempo, um recorde que muitos pensavam que nunca poderia ser batido, e pronto, e na verdade batido ainda não foi igualado, o que já é um enorme feito. Mas pronto, o fim de semana teve outras coisas interessantes, como por exemplo, sexta-feira, que deve ter sido interessante, os pilotos a dormirem umas sonecas dentro das motorhomes. Foi o que se arranjou, mas até podia ser pior no Nürburgring, que aquilo até podia ter neve, então aí é que a coisa seria bem interessante. Jorge, o que é que me dizes deste fim de semana? Começamos já pelo recorde do Hamilton? Pode ser. Era esperado que o Hamilton conseguisse bater, ou pelo menos igualar o recorde do Schumacher, e é expectável que também o bata, não é? Porque, dado o domínio que tem vindo a exercer, é quase uma inevitabilidade bater o recorde do Schumacher, não é? Agora, Schumacher que seja cá em Portugal, que é para ficarmos na história. É curioso, porque Portugal não é um... Já tivemos algumas edições de grandes prémios de Fórmula 1 no nosso país, mas é um grande prémio onde acontece sempre muita coisa. O Ayrton Senna alcançou a sua primeira vitória cá em Portugal. O Alain Prost, em 87, igualou, agora não me lembro bem se igualou ou se ultrapassou, o recorde de vitórias, que então eram 27 de Jackie Stewart. Foi cá em Portugal também, em 1987. Em 1993, o Alain Prost conquistou o quarto título de Fórmula 1. Em 84, o Niki Lauda foi campeão, tornando-se o campeão com a menor vantagem para o segundo classificado, que foi meio ponto, e foi o Alain Prost. Portanto, Portugal é um país dado a recordes. Se calhar vamos ter mais um recorde agora no Algarve. Tu és mais matemático e eu gosto de apalhaçar mais um bocadinho. Portanto, as coisas que eu me lembro não têm nada a ver com números. Tem a ver com a porrada que o Mansell deu na primeira curva do Estoril. Lembro do voo do segundo Williams, que agora está-me a falhar Foi para Patrese? O Ricardo Patrese, exatamente. Eu estava, acho, na bancada B, e eu tenho a impressão que quem viu aquele voo assustou-se um bocadinho da malta que estava na bancada A. Acredito que sim, acredito que tenham pensado que o carro podia voar para o lado deles. Lembro-me também, estava também na bancada B, quando vi o Katayama sair diretamente das boxes e enfaixar-se do lado esquerdo, também na reta da meta. O carro captou logo ali e teve que ficar... pronto, a prova foi interrompida, tiveram que o tirar lá de baixo, acho que ele não estava muito bem. Lembro-me uma vez em 93, por acaso estava de máquina na mão, entretido, tinha a mania que sabia fotografar. Num treino livre, o Schumacher fez para aí 3 peões direitinho a mim. Tenho as fotozinhas todas, por acaso nunca as divulguei, não calhou, só meti uma. Alguns para aí no Facebook já há uma data de anos. Foi mesmo direitinho a mim, aquilo foi impressionante. Eu quase que aprendi a falar alemão naquele bocadinho. Ainda foi com a Benetton, em 1993. O que é que eu me lembro mais do Estoril? Mas ainda o dia... Em 94 eu estava na bancada E, não vi o capitães do Damon Hill, mas fui lá ver e quando lá cheguei o carro estava virado de pernas para o ar. Foi a primeira vez que vi o fundo plano de um Fórmula 1. Também nunca mais me esqueci. Vi muitos grandes prémios. Não vi o de 85, nem 86. Acho que o primeiro que vi, acho que foi 87 ou 88, já não tenho a certeza. A partir daí vi todos até 96. Lembro-me, eram outros tempos, eram bons tempos. O mais engraçado é que falavam 24 anos. Exatamente, já foi há alguns anos. Mas já ainda também o grande prémio que o Mansell perdeu uma roda nas boxes e que foram trocar, a Williams foi trocar os pneus, ou montar o pneu na via das boxes foi desclassificado. O Mansell também, em 1989, no ano em que tirou o Senna para fora, fez marcha atrás dos boxes, quando ia trocar, falhou a box da Ferrari, falhou e fez marcha atrás, foi desclassificado. E bateu com o Senna depois de ter sido desclassificado e continuou em pista.
Portanto, o Grande Prémio de Portugal tem muita história para contar. Pronto, e vamos continuar assim, vamos ver. Para já vamos ficar a saber se os pilotos, quem é que se dá melhor a andar de carrossel. É sempre, é sempre porreiro. Eu acho que vai ser uma corrida fantástica, mas a gente para já vamos falar um bocadinho do passado fim de semana, que assim, podia ter dado um bocadinho para o torto. Eu não me admirava nada, é assim, eu já estive nas 24 horas no Nürburgring e sei bem o tempo que estava, não me admirava muito que neste passado fim de semana que tivesse nevado. Sim, não estava fora de cogitação, mas lá, o São Pedro esteve do lado da fome, não é? Que marcou o Grande Prémio para esta altura, e tivemos apenas um dia sem atividade em pista, que foi bom. E até foi um treino para o Grande Prémio que se vai realizar em Imola. Portanto, Disse logo que gosta dos fins de semana assim. é sim, ele gosta, mas não sei se os organizadores vão gostar muito, não é? Porque Há sempre... menos um dia de Grande Prémio significa um dia de receitas, não é? Portanto, há sempre várias vertentes do mesmo problema. Exato, várias visões do mesmo assunto e Mas claro que o Hamilton, aquilo nunca é mesmo. É natural. gostaria sempre que fosse 2 dias, claro. Teria mais tempo para fazer música e para andar com os amigos dele de Hollywood e por aí fora. Portanto, compreendo. Bom, o que houve, achas que o Bottas tinha, se não tem sido problema de motor, poderia ter dado a volta a isto e adiado o empate do Hamilton? Não sei se conseguiria evitar a vitória do Hamilton. No entanto, penso que poderia ajudar o Verstappen a ser um incómodo maior para o Hamilton, porque estrategicamente o Hamilton e o Verstappen estavam numa estratégia de uma paragem e o Bottas, devido ao erro que cometeu, estavam numa estratégia de duas. E o Hamilton estava um bocadinho amarrado, porque se por acaso ele parasse para defender do Bottas, certamente o Verstappen não pararia. Exato. E se por acaso o Verstappen para fazer uma segunda paragem, porque o Verstappen, quer dizer, pior que o terceiro não ficava, e com uma segunda paragem podia até ter a possibilidade de ganhar. O Hamilton não pararia de qualquer das formas, porque tinha sempre o Bottas como grande adversário, que poderia ganhar o tempo suficiente para ficar à frente do Hamilton, caso ele parasse a segunda vez. Portanto, penso que dificilmente o Hamilton perderia para o Bottas, mas poderia o Bottas, se continuasse em pista, poderia ser um aliado do Verstappen. Pois. Pronto, é assim, o Verstappen fez o papel dele, ficou em segundo, e tivemos aí uma novidade. A Renault finalmente, quase 10 anos depois, voltou aos pódios da Fórmula 1. Isto é engraçado, o Ricciardo agora que se vai embora para a McLaren é que a Renault começa a andar. Ele dado um bocado deslocado nos últimos anos, mas ele merece um carro bom. Espero que a McLaren para o ano tenha um excelente carro, ainda melhor que este ano, e que a Renault continue assim, porque depois o Alonso também trata do resto. Que já começamos a ficar fartos de tanta Mercedes. Convém haver ali mais malta que ajude um bocadinho. Sim. Foi a corrida do Ricciardo. Sim, o Ricardo anda a fazer umas corridas extraordinárias. Acho que ele está num dos melhores momentos de forma da sua carreira. E desta vez teve uma oportunidade e agarrou. Aliás, como ele tem vindo a agarrar as oportunidades, mesmo em Mugello, quando chegou a estar em terceiro, até em segundo, se bem me lembro, aí não dava para mais do que o quarto lugar, porque foi ultrapassado pelo Albon, né, já perto do fim, e caiu para quarto. Mas tem vindo a aproveitar as oportunidades que tem tido. E neste fim de semana teve um bocadinho de sorte, porque o safety car no final da corrida ajudou a defender-se do Pérez, que estava numa estratégia ligeiramente diferente, mas é inteiramente merecido. A Renault tem vindo a desenvolver o carro a um ritmo considerável. Acho que neste momento penso que, de acordo com as contas que eu fiz,
só a Alfa Romeo evoluiu mais que a Renault, mas a Alfa Romeo partiu de um nível tão baixo que é muito mais fácil desenvolver o carro. E a Renault já estava num nível razoável. Portanto, tem sido um trabalho de desenvolvimento fantástico realizado pela Renault. Além disso, a Renault, desde nos últimos 5 grandes prémios, desde Monza para cá, foi a segunda equipa que mais pontos contabilizou, sendo apenas batida pela Mercedes, inclusive batendo a Red Bull. Portanto, acho que é inteiramente merecido, tanto para o Ricardo como para a equipa, este pódio, e penso que, noutras circunstâncias, com uma boa oportunidade, poderão voltar ao pódio ainda este ano. Por falarem, acabaste de falar na palavra fantástico, o que se pode dizer do Nico Hülkenberg. Estava a beber um café em Colónia e de repente, uma hora e tal depois, já estava sentadinho outra vez no Nürburgring, num carro de Fórmula 1. Um grande trabalho que o Nico fez. É uma pena que ele tenha saído da Fórmula 1 e é assim, eu não me admirava muito, tendo em conta o que se tem estado a ver dele, que ele pudesse voltar. Sim, acho que era inteiramente merecido que ele voltasse. Acho que ele voltasse definitivamente, não é? para um lugar para a temporada inteira. Acho que ele fez um trabalho notável, porque chegar um carro Fórmula 1, as pessoas pensam que aquilo é pegar no carro e como todos nós conduzimos no dia a dia. Não tem nada a ver com isso. Tem que se procurar o limite, o ínfimo, a parte mais pequena do limite para ser competitivo. E notou-se que ele, na qualificação, tinha algum desconhecimento do carro, porque o carro foi desenvolvido desde Silverstone até cá, e das condições da pista e de que forma as condições da pista se refletiam no carro. Portanto, que percebeu-se que ele andava durante as voltas de qualificação dele, percebeu-se que ele andava à procura dos pontos de travagem e por aí fora, queimando algumas vezes e alargando trajetórias noutras ocasiões. Portanto, assim, só o facto de ele ter chegado e ter conseguido qualificar o carro dentro dos 107% já é um feito. Depois, ter ficado a 9 décimos do Pérez na Q1 é extraordinário, porque o Pérez também não é um piloto qualquer, é um piloto que é rápido e consistente. E depois na corrida conseguir recuperar de último para o oitavo e chegar ao escape do Ferrari Leclerc, acho que é algo que deve ser sublinhado. Foi uma performance realmente extraordinária. Ele, como disseste, quando se levantou, estaria longe de pensar que se ia sentar num carro de Fórmula 1 e aconteceu e ele não deu os seus créditos por mãos alheias. Pronto, pá, não sei, pode ser que ele ainda apareça mais vezes este ano, que o Stroll, pelos vistos, aquilo apanhou um constipated, tem que se dizer não se pode dizer em português. E antes de ter recebido o telefonema da Racing Point, também recebeu um telefonema da Red Bull, porque o Albon tinha feito um teste inconclusivo à Covid-19 e o Dr. Marco ligou ao Hülkenberg, prevenção, para perceber se poderia ser uma opção para colocar no lugar do Albon. No entanto, nessa situação fosse bastante mais complicado, porque ele não tinha banco sequer para se sentar no carro do Albon e todos os sistemas são diferentes, portanto seria muito mais complicado para ele. Pois, isso sem dúvida que sim. Mas seria, no entanto, uma boa forma da Red Bull avaliar a possibilidade de colocar o Hülkenberg no lugar do Albon para o próximo ano. Achas isso possível? Quer dizer, eu acho que é assim, eu acho que se torna cada vez mais evidente que o Albon não vai manter o lugar para o ano, porque, quer dizer, ele conseguiu o pódio em Mugello, a gente achou que, pronto, agora a pressão saiu de cima dele e ele vai começar a mostrar o que realmente vale. Mas daí para cá tem sido uma desilusão grande, não é? Porque se olharmos para este grande prémio, o Albon fez quinto lugar na grelha de partida, mas ficou a mais de meio segundo do Verstappen. É uma enormidade. Quer dizer, mesmo os responsáveis da Red Bull consideram que ele terá de estar pelo menos a 3 décimos segundo do Verstappen para poder manter o lugar. Meio segundo é um bocado difícil, é quase 50% da diferença, não é? Para além disso, para além da
da falta de velocidade que ele demonstra em qualificação, em corrida vai contendo alguns erros que o vão atrasando, como se verificou agora também em Eiffel, com uma travagem queimada logo na primeira volta, que depois o obrigou a parar mais cedo e, portanto, condicionar completamente a corrida dele. Acho que continuar assim será difícil, que a Red Bull continue a apostar nele, porque se quer lutar, e eles dizem, todos os responsáveis da Red Bull dizem que para o ano é para lutar pelo título. Ora, se querem lutar pelo título, não podem ter uma equipa coxa, que é aquilo que atualmente tem. Tem um piloto que está lá à frente, a lutar com os dois Mercedes, e um piloto que está cá atrás, a lutar com Racing Point, com os Renault, com os Ferrari. A Ferrari, pronto, está numa situação muito debilitada este ano. Portanto, não vejo outra opção. Parece que não existe a vontade, ou pelo menos a opção, a estratégia não passa por colocar o Pierre Gasly no lugar do Albon. Portanto, não estou a ver que o Kvyat possa ser a opção. Aliás, penso que vai cair, vai deixar a Fórmula 1. Desculpa. Kvyat para o ano já não corre. Exatamente. O Tsunoda, que é uma opção para entrar para o lugar do Kvyat, também não vejo que a Red Bull queira colocar um piloto tão inexperiente no lugar do Albon. Portanto, quer dizer, olhando para todo este cenário, só resta ou o Hülkenberg ou o Pérez ao lado do Verstappen. Vamos ver. Ainda há aqui dois temas que quero falar. Um deles foi muito giro ver aquela oferta do capacete por parte do Mick Schumacher. Aquilo é uma espécie de passagem de testemunho. Foi giro. Deu bem para a fotografia, mas aquilo é muito simbólico. Aliás, notou-se que o Hamilton ficou sensibilizado por aquilo. Uhum, sim. E a segunda coisa bateu-se outro recorde, muito pouca gente deu por isso. O engenheiro do Raikkonen deu por isso e disse-lhe isso no fim da corrida, lembro perfeitamente. Disse-lhe, sei que não ligas muito a isso, mas acabaste de bater o recorde do Barrichello. E o Raikkonen do outro lado, é assim, na altura não lhe disse absolutamente nada e até este momento presumo que ele ainda não deve ter aberto a boca. Também acho que não. Acho que a última coisa que o preocupa é se tem mais ou menos grandes prémios que o Barrichello. Porque eu não quero saber disso, não é? Simplesmente, é tão simples quanto isso, eu não quero saber. Tem outras coisas que pensar. Mas tudo bem. A gente grama na mesma, não há problema. Sim, vamos esperar que ele possa estender o recorde por mais 20 grandes prémios, que seria o equivalente a mais uma temporada na Fórmula 1. Pronto, agora vamos ter o Grande Prémio de Portugal. Sabe tão bem dizer isto que até vou dizer outra vez. Grande Prémio de Portugal 2020, Autódromo do Algarve. Para a semana vamos falar sobre ele, mas para já ficamos por aqui. Vai, até para a semana.